Galerinha, hoje foi aplicada as provas da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e desde o final da tarde até agora eu estou acompanhando as repercussões desta prova através do feedback que vários alunos trouxeram para mim no WhatsApp, aqui também no Instagram, e com base em todas as informações que eu tive a oportunidade de colher e, claro, com base nestes feedbacks, eu consigo trazer um posicionamento claro a respeito dessa prova e também uma orientação para todos os que estiveram, né, nesta tarde, nessa grande batalha na prova da Alego. Em especial, claro, para os nossos alunos do Instituto que confiaram no nosso trabalho ao longo desse período de preparação. Vamos lá, né? Nós estávamos muito preocupados, pelo menos eu estava. A banca FGV acabou realizando uma prova, acabou de realizar, né, uma prova no Piauí, da Polícia Civil do Piauí, e lá ela enfrentou grandes problemas e muitas críticas, inclusive, no grau de dificuldade de uma das provas, né, na prova de informática no cargo de investigador. Além disso, né, ela se manifestou publicamente que fez a troca, fiquem assustados, ela trocou a prova de um cargo de perito, aplicou uma prova errada e ela publicou que a prova foi errada e remarcou a data de realização da prova. Então tudo isso, todo esse cenário, nos trouxe para este domingo com uma série de preocupações. Eu pergunto para você, que está me acompanhando aí, você também teve estas preocupações? De certo modo, né, é até bom nós termos ido para a prova preocupados, viu, Sandro? Obrigado pelo elogio aí, falando que o IRS é o melhor preparatório do Brasil. Muito obrigado, tá? De certo modo, foi até bom nós termos ficado preocupados, porque a prova ela acabou surpreendendo. E pelo menos agora estou falando da prova, não estou falando da aplicação, porque eu quero falar da prova, quero falar da aplicação da banca, um problema à parte, e quero falar da redação, que são os temas que estão aí mais em voga, mais sendo tratados. Mas prestem atenção. A prova ela veio dentro do esperado. Inclusive eu abri uma enquete aqui que já tem milhares de pessoas que responderam esta enquete e 63% das pessoas disseram que a prova estava dentro do esperado e 17% disseram que estava fácil. Tá? Olha, a Cris Gomes falando, muito bom o ensino, o intensivo de ontem me ajudou muito, que ela fez a nossa revisão de véspera, muito obrigado aí, tá? Então, perceba bem, quando você faz essa análise, 80% das pessoas que fizeram a prova e que participaram da enquete aqui, que está ainda ativa, né, dentro do Instagram, disseram que esta prova ou estava dentro do esperado, seria mediana, ou fácil. E 20% disseram que a prova estaria difícil. Então a gente pode afirmar de maneira categórica que a imensa maioria compreendeu que esta prova veio num bom nível ou então veio fácil. Mas a maioria está ali na mediana, né? 63% compreendendo que a prova veio mediana, o que é um fator positivo. Mas isso não exclui os erros da banca. O fato da prova ter vindo num nível mais equilibrado não exclui alguns erros que foram reportados, né, anunciados aqui pelos alunos no direct, nas mensagens e outras fontes aí de contato. Além disso, né, eu até publiquei, mas está no Mais Goiás, uma notícia de que um candidato ele foi eliminado do concurso porque estava com um aparelho celular. Não deixou, a notícia não deixou claro se o aparelho celular só tocou lá, né, ou se ele estava fraudando ou tentando fraudar o concurso. Aí nós estamos aguardando, né, maiores esclarecimentos a respeito desse fato. Né? Agora é claro que se o candidato estava com o celular e ele foi eliminado, significa que nesse ponto a banca acertou, agiu corretamente e a gente tem que até elogiá-la, né, porque de fato é isso que a banca tem que fazer. O fato de alguém ter tentado ali fraudar, se é que isso aconteceu, e a banca ter identificado, mérito da banca, elogio para ela. Mas vamos lá, galera, assim, ó,
algumas críticas aqui, né? Muitos erros de digitação nas questões. Alguém se deparou com questões com erros de digitação? Algumas pessoas dizendo que uma prova, se não me engano, a prova verde, né? Ela estava com algumas questões faltando texto ou com texto trocado. Vi também falando na prova azul, isso com certeza, se for realmente verificado, né, que teve ali folha faltando texto, né, ou texto trocado com questão, se esses erros realmente aconteceram, tá, então estas questões devem ser anuladas. E isso a gente vai verificar ao longo do dia, né? Amanhã eu verifico. Vou elaborar, viu, Jean Carlos? Obrigado pelo elogio, né? Quero te parabenizar, Rodolfo. Todo o conteúdo da prova objetiva foi trabalhado no Instituto. Obrigado pela qualidade e profissionalismo. Cara, eu quem agradeço, Jean. Muito obrigado pelo comentário. Na realidade, fico feliz, tá, por você ter trazido esse feedback e isso que motiva a gente prosseguir aqui com o nosso trabalho. Deixa depois esse comentário lá. Aqui eu abri um history aqui, querendo saber as opiniões. Deixa lá o seu comentário, fico muito agradecido, tá? Se você puder deixá-lo lá. Mas voltando, galera. Então, assim, isso não exime os erros da banca, né? A prova vem no nível mediano, mas a banca cometeu alguns erros. Erros de textos mal colocados, com erros, tá? Gramaticais. Até uma pessoa brincou aqui nos comentários, você parecia que a prova tinha sido feita pelo estagiário, né? Olha, galera, tem um monte de estagiário lá no Instituto e a galera não erra, então não vamos culpar os estagiários não, tá bom? Não vamos culpar os estagiários. Uma coisa que surpreendeu um pouco, e aí a gente tem que ter um pouco de cautela para fazer essa avaliação, é quanto à prova de redação. Galera, o texto, na verdade, o tema da redação simples, não foi um tema muito difícil, tá? O João Vitor falando que teve questões similares com os do simulado. Cara, isso eu já tinha certeza, tá, João? Na verdade, eu tinha 100% de certeza que nós estávamos trabalhando na direção daquilo que estaria na prova, especialmente das disciplinas específicas para a Polícia Legislativa, tá? Agora, o que surpreendeu, João, é o tema da redação. O tema fácil, não dá para falar que foi difícil, mas, assim, vantagens e desvantagens do serviço público, estranho, né? Para a Polícia Legislativa, por exemplo, esse foi o tema, e é estranho, não me parece que este tema está tão alinhado com aquele conteúdo de área específica que compreendia o edital e que era, portanto, o objeto do edital. João Vitor, sobre o ponto de corte, eu não vou falar um percentual aqui, tá? Mas pela quantidade de inscritos e a quantidade de vagas, e a princípio pela opinião de vocês em razão, né, do grau de dificuldade da prova, eu tenho certeza para dizer que o ponto de corte será alto. Qual patamar? Impossível saber. Eu só queria fazer aqui uma queixa, tá? E aí, quem me conhece sabe muito bem, nós temos um aluno no Instituto, não vou falar o nome, mas que ele é autista, né? E ele é um aluno muito dedicado e vem estudando com a gente já há 6 meses e está buscando, pleiteando a sua aprovação em um concurso público. E óbvio que nós do Instituto, né, por termos um respeito muito grande com o processo de ensino, abrimos espaço para ele, conscientes da nossa responsabilidade na formação e desenvolvimento das pessoas, até inclusive, né, com o autismo. E ele havia solicitado uma condição especial para fazer a prova, condição esta, que era possível a solicitação dentro dos critérios de inscrição. Tanto é verdade que nos nossos simulados, inclusive no último simulado, ele veio falar comigo e pediu essa condição especial, e eu dei para ele a condição especial durante o simulado. Ele teve uma condição especial de que ele fez o simulado numa sala separada e com a pessoa fazendo a leitura para facilitar para ele a leitura do texto. Então, são as condições que ele havia solicitado para fazer, né, o simulado. Mas, hoje, ao chegar ao local de prova, as condições que foram solicitadas não foram atendidas pela banca examinadora, né? Assim, eu preciso ainda ter mais
informações a respeito disso, eu só recebi a informação, não tenho ainda a convicção de que de fato isso tenha acontecido. Entretanto, esse relato ele aconteceu aqui no meu num post que eu fiz, uma aluna fez esse relato, porque reconheceu o nosso aluno lá, e eu quero aqui ser claro de antemão, tá? Que é um absurdo isso, que se tem uma condição especial assegurada por lei, esse sujeito, essa pessoa merece essa condição e a banca tem que providenciar, tá? Galera, mas vamos lá. Então é o seguinte, ó, nós temos algumas questões que certamente vão ser passíveis de anulação, essas questões aí que vocês estão me falando, estava faltando um texto na prova de língua portuguesa da cor tal, da cor X. Galera, podem ter certeza, tá bom? Podem ter certeza que estas questões, se estiverem realmente faltando texto do enunciado para fins de interpretação ou texto, né, que sirva, né, de base para as questões, essas questões devem ser anuladas. Isso é fato, tá bom? Isso é fato. Acabou. Então não tem nem o que dizer. As questões devem ser anuladas. Eu vou identificar isso quando eu tiver a prova em mãos, puder analisar com cuidado, com cautela, com aquilo que é necessário, né? E, claro, vou contribuir, auxiliar aí na elaboração dos recursos, ajudando e direcionando vocês nessa fase administrativa. Por isso eu peço para os alunos do Instituto e todos que estão no nosso grupo do WhatsApp que permaneçam lá, porque o canal que eu tenho para comunicar com mais celeridade, mais presteza, é os grupos que estão vinculados a esse concurso, então eu vou trazer todas as informações e também auxílio na elaboração dos recursos, tá? Mas eu quero falar uma coisa, e aí esse talvez seja o ponto mais importante aqui, tá? Antes de mais nada, quem está ao vivo aqui, que realmente fez essa prova hoje, já dá um joia aí, fala eu, né? Só para me saber, e acompanhando aqui os professores, que vocês, os alunos, né? Porque vocês estão aqui presentes, mas eu não tenho conhecimento de exatamente quem são, né? Porque uns comentam, outros não comentam, então só para mim saber quem está aí. A Cris está aí ainda, o Raniel, seja muito bem-vindo para a Chedes, né? Todos os demais, né? A Rosirene, opa, quase não sai. A Jaque Rodrigues, a advogada Cristina, Paulo Souza, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa é a minha visão, tá? Essa é a minha visão. E aqui é o ponto mais importante. Independentemente de como tenha sido essa prova, tá? Laís, esposa do Sandro, tá aí no Insta do Sandro. Independentemente de qual tenha sido o resultado da sua prova. Parabéns. É pancada. Hoje, quando eu saí de casa, estava indo para casa da minha sogra, minha esposa queria visitar a mãe dela, levar a nenenzinha, minha filha, para a vovó ter um tempo com ela. Era mais ou menos ali por volta de 11h30, já tinha... passei próximo a uma faculdade, vi muitas pessoas já ali prontas, né, 11h30, prontas para fazer a prova. E aí aquilo me trouxe uma reflexão muito grande, porque, poxa, para estar ali 11h30, já começou toda a dinâmica muito mais cedo, né, de deslocamento, chegada, alguns vieram do interior, outros vieram de outro estado. Então, antes de mais nada, parabéns. Parabéns por ter estudado, parabéns por ter lutado, parabéns por ter ido para esta batalha hoje. Parabéns pelo resultado que você colheu. Isso merece ser aplaudido e merece o seu reconhecimento. Não o meu, mas o seu reconhecimento. Você reconhecer o seu esforço, a sua dedicação e tudo que você fez. Então, parabéns. Agora, a prova acabou. Pronto, encerrou. Certo? Hoje, tudo bem, porque a cabeça fica acelerada, né, pensando, questão tal, questão não sei o que e tudo mais. Ótimo, os acontecimentos, as eventualidades da prova, e é normal que você fica nesse nível mais acelerado, né, com um pensamento mais acelerado. Amanhã é outro dia, e o conselho que eu vou dar vai mudar a sua vida. É esse conselho que gera resultado. Amanhã é outro dia. Pegue o foco que você teve nesse concurso da Polícia Legislativa e olhe para outro concurso, independentemente de como você tenha ido nessa prova. Se você foi muito bem, parabéns. Se não foi tão bem, parabéns. Se foi mal, também parabéns, só por ter ido. Mas amanhã, olhe para um concurso com foco. Eu vou dar uma análise aqui, imagino que será para aqueles que fizeram a Polícia Legislativa, talvez,
um dos pontos de maior interesse, o concurso da Polícia Civil, né? Nós temos a expectativa de um concurso da Polícia Civil. Não sei se vem esse ano, se vem no ano que vem, mas já fazem 4 anos que foram realizadas as últimas provas da Polícia Civil de Goiás. Então imagine que a gente vai ter um concurso este ano ou no ano que vem da Polícia Civil. Então, se for Polícia Civil ou Polícia Militar, não sei. Às vezes é a Polícia Federal, às vezes é um outro cargo administrativo, não me interessa, porque esse é o seu objetivo, é o seu sonho. Mas amanhã, pare, se planeje e mantenha o foco nessa direção. Continue estudando, porque isso vai te gerar desenvolvimento. Muita gente que fez essa prova vai desistir, tá bom? Muita gente que fez essa prova vai desistir, viu, Rodrigues? Eu que agradeço aí pelo carinho, tá? Eu que agradeço pelo carinho aí do estar elogiando a nossa revisão de véspera. E como muita gente vai desistir, você vai estar caminhando os passos na frente. Então, prossiga estudando, se dedicando, e você vai colher os frutos dessa sua dedicação. Não tenha medo. Persista, continue. A jornada é para aqueles que são determinados. A vitória só é alcançada por aqueles que não desistem. Então, não desista, prossiga, tá bom? Mas aí fica meu registro, eu vou analisar as questões, trarei uma análise de recursos dessas questões dentro dos grupos do WhatsApp com os nossos alunos, e no mais, fica aqui, né, os meus parabéns. Qualquer que seja a prova, parabéns. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Fui!